Oi, gente! Hoje a gente tá aqui com a Lê Biroli, minha super amiga de faz muito tempo, de antes de ser CLT, né, a Lê? A Lê é mãe do Joaquim, de 2 anos e 2 meses. Hoje ela trabalha no marketing de uma grande empresa, mas também é empreendedora. Ela tem grupos no Instagram de descontos, ela tem o grupo de desconto que se chama Momento Materno. E tem alguns outros também, né? Então a Lê, assim, ela faz muitas coisas, a gente vai entender como essa loucura e como essa loucura vivendo agora com a maternidade também, né, Lê? Obrigada pelo convite, Maísa. Obrigada. Adorando. Tô ansiosa aqui por esse bate-papo. Bom, Ale, vamos lá. Me conta, o que são esses grupos aí que eu tô super curiosa. Conto. O grupo principal, o primeiro que nasceu, foi o Momento Materno. E ele nasceu por conta, claro, do Joaquim, né? Assim, da maternidade. Depois que ele nasceu, eu sempre fui muito ativa no Instagram, né? Então, só contando um pouquinho, assim, a minha história, eu tive uma empresa relacionada a casamentos, mercado de casamentos lá atrás, onde o Instagram era mato ainda, que foi quando eu conheci a Mar. E eu aprendi a mexer no Insta, criei um perfil, ele cresceu bastante, hoje esse perfil é pessoal meu. E eu sempre gostei de ficar online, de conversar. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas, né? Eu gosto muito de pessoas. Gosto de trocar experiências também a respeito de tudo. E aí, quando o Joaquim nasceu, eu comecei a trocar experiências a respeito de maternidade, né? Vocês sabem bem como que como nasce essa necessidade também. E eu entrei em muitos grupos de mães, então eu devo estar nos 10 grupos de mães no Instagram de troca de experiências, assim. Então tem de desapego, tem do prédio, tem da ex-vizinho, tem da escola, então assim, tem muitos grupos. E tem grupos que se formaram com a gestação, então desde que eu engravidei, junto com as meninas que engravidaram, era um grupo que eram só de grávidas, hoje as crianças estão todas mais ou menos com o mesmo tempo. E aí, eu sempre fui uma pessoa também que gosta de garimpar, né? Então eu gosto de garimpar desconto, eu gosto de garimpar oportunidade. E eu vi uma oportunidade de criar um grupo onde eu garimpo descontos relacionados à maternidade e mando essas promoções, essas ofertas para as mães. E aí esse grupo foi crescendo, eu comecei porque eu sempre mandava nesses outros grupos de discussão, as pessoas perguntavam, eu comprei aqui, a gente troca muito, né? Eu comprei ali, isso deu certo, isso não deu, então você vai trocando dicas, experiências. E aí eu criei o grupo a partir disso, falei, acho que é uma oportunidade bacana. Então o grupo Momento Materno surgiu disso. Depois expandi um pouco, criei um que não é relacionado à maternidade também, que é de ofertas em geral, então foi uma oportunidade que veio com a maternidade. Então, aproveitando que você falou isso, que você participa de mais ou menos uns 10 grupos no WhatsApp, tem um trabalho que você tem que estar disponível todos os dias também, né? Um trabalho CLT, e além disso você tem o seu Insta, que você é super ativa, e os 2 grupos de desconto, que também você tem que ser ativa todos os dias, né? Me conta, isso traz paz ou ansiedade? Eu acho que pra mim funciona como um hobby, não como uma super obrigação. Então por isso traz mais paz. Como eu tenho esse trabalho fixo, eu uso de fato o meu tempo livre, que é à noite ou de manhã antes de começar a trabalhar. Mas como os grupos começaram a funcionar muito bem e crescer, a gente tem mais de 1000 pessoas no materno, mas começou muito como um hobby, como uma coisa que eu gosto de fazer. Mas aí eu pedi ajuda. Pedir ajuda é uma coisa importante. Porque eu comecei a ver que tava dando certo, os grupos estavam indo bem, tava legal, as pessoas entrando. E as pessoas começam a criar uma expectativa também a respeito do que vai ser publicado ali. Aí você começa a ver também o pessoal sair, você fala, não, eu quero que as pessoas saiam, né? Então existe uma pressão, mas eu pedi ajuda dos meus pais. E hoje eles me ajudam, sim, nos 2 grupos eles me ajudam durante o dia, eles têm um horário mais flexível, então eles me ajudam. Então eu acho que foi muito bom no fim das contas, porque aí o grupo continua ativo, não precisa de mim 200% do tempo, porque eu não poderia de fato dedicar. Porque virou um trabalho, né? Virou. Você me falou que posta geralmente bem cedo, antes de ir pro trabalho, ou à noite, ou seja, no seu tempo livre, que você poderia estar com o seu marido, com o Joaquim. Como é? Você tem essa preocupação? Porque agora o Joaquim ainda é pequenininho, eu não sei como é a relação dele com tela, mas você tem uma preocupação de não ficar tanto na tela, na frente dele? Como funciona?
Nossa, essa é uma pergunta... Tem uma polícia em casa que fica de olho em você? A polícia é o Lu, meu marido. Porque eu fico bastante no celular, não tem como mentir. Mas quando eu tô com ele, eu tento, né? A gente tenta sempre manter o mínimo possível nessa tela. A gente não oferece celular pra ele como tela. Nunca ofereceu? Já viu desenho no celular, não vou mentir, né? Não tem porquê, mas a gente tenta, principalmente dia de semana, tudo, limitar bastante. E o celular eu tento também usar menos, mas é difícil, mas eu acho que pra mim é um desafio mesmo. O Lu fica bastante em cima em relação a isso, ele fala, tá muito no celular, vive me dando esses toques assim, e eu tento acatar, porque eu falo, é verdade, eu não quero que isso seja um exemplo pra ele, ou que ele se sinta trocado. Mas hoje o Joaquim dorme cedo, né? Assim, ele dorme 8, 8 e meia, ele tá dormindo. Então dá tempo de colocar ele pra dormir, jantar. E aí, enquanto de repente eu assisto uma série, eu e o Lu, eu dou uma postadinha de vez em quando. A gente vive tentando encontrar equilíbrio, né? Eu não sei se eu já encontrei, não, acho que não. E assim, eu tô te falando isso porque assim, a gente tem essa preocupação dos 2 anos, né? De não dar tela. A gente ouve muito falar disso. A gente tem a preocupação com o adolescente, né? Que tem muitas discussões hoje nas escolas. A Isa pode falar melhor disso porque você é mais ativa em relação, é uma preocupação sua, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pensa que a gente usa o celular o tempo todo. Eu vejo assim lá em casa, todo mundo, eu, meu marido, a gente não pode falar que a gente não fica no celular o tempo todo. Hoje em dia o celular é um trabalho, é um computador. Até na escola da Sofia tem algumas discussões, é uma preocupação sua, né? Hoje em dia a gente fica preocupado, né? Eles falam 2 horas de tela por dia, né? E que tela, né? Por exemplo, eu tenho uma grande preocupação que é da Sofia ficar míope, uma coisa besta. Eu tinha miopia, eu tinha 7 graus de miopia. Eu lembro da médica falando, gente, tirem as crianças das telas. Então eu tenho a noção que um celular, ele é muito pior do que uma televisão. Então a gente faz escolhas, né? Essa mesma médica que ela falou, olha, acho que vocês podiam trazer mais as crianças pra natureza, né? Tira de casa e vai pra natureza. Tem um clube que fica em tal bairro. Ela falou desse tal de clube e a gente ficou sócio do clube, porque a médica falou. Então assim, a gente vai tentando fazer algumas escolhas pra tirar. Óbvio, a gente assiste um desenho, a gente assiste série todos os dias. As crianças amam desenho, então o desenho é um conforto. Mas tudo tem um limite, né? Eu acho que você falou muito bem o lance do limite, né? A gente tenta também pôr alguns limites em casa. Tela, a gente também limite só na televisão. No celular, assim, em pouquíssimos casos e também depois de 2 anos. Que agora ele fez 2 anos, né? Então, alguns casos a gente tá oferecendo, mas... Aquelas situações que a gente sabe que tá mais difícil. Mas eu também me preocupo com o lance da miopia, sabia? Porque eu também já operei a miopia. E eu comecei a ter miopia muito cedo, com 6 anos. E eu tenho uma grande amiga que que a gente não tinha celular com 6, né? Não, imagina agora, né? E eu tenho uma grande amiga que ela é bem restrita, assim, com telas. Super restrita. Eu até admiro isso, porque ela coloca timer no celular. Então, assim, o filho dela pega a tela, ela põe em timer e fala, ó, começou o timer. E aí... Mas ela contou que ela foi numa consulta com um oftalmo e o oftalmo falou pra ela assim, você não dá telas pra ele, né? Ela falou, não, porque como você sabe? E aí ele falou que tem, não sei, alguma cor no olho, um azul, eu tô inventando, tá? Aqui, não sei exatamente o que ele falou, mas ele falou alguma coisa que tem no olho, que as crianças hoje estão perdendo mais cedo essa característica. Por conta das telas, e o filho dela ainda tinha essa característica. Olha que interessante, vamos pesquisar sobre não pode mentir. Não pode mentir pro oftalmo falar que ele dá iPad. E aí isso me impactou também, e a gente vai tentando criar esse equilíbrio. Tem até um exercício, né, que as pessoas falam pra gente, também pra adultos, pra gente, em algum momento do nosso dia, parar e olhar pro ponto mais distante que você conseguir do horizonte. Pra treinar, assim, pra não deixar a vista tão viciada. É muito louco. Eu fico super preocupada com a questão do olho, mas tem as questões também, que a criança fica mais ansiosa, então tem as questões mentais que são muito mais profundas e complexas, né? Muito. E eu acho assim, a mental, muito pelo conteúdo, né? E aí quando eles crescerem um pouquinho, cada vez mais perigoso, porque... E a gente fez uma entrevista com a endócrino infantil falando sobre puberdade, Ale. Que a puberdade depois da pandemia deu uma acelerada por conta da tela. Excesso de tela, teve um estudo sobre isso. Sério?
E é muito preocupante mesmo, assim, acho que a gente tem que ter esse controle, não dá pra liberar geral, assim. Assim, né, é só pra gente dizer pra uma mãe de uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, que é difícil, no começo não dá. Não dá. Você tem que caminhar no restaurante, mostra aqui, mostra ali, né? Não dá. Ontem mesmo eu passei por essa situação que, na verdade, eu já passei por algumas situações também, igual você falou, né, de julgar a pessoa que tá do lado. Então, com ele até menor, a gente sai andando, come um, aí anda com ele, aí vai, come outro, troca, né? Então a gente comia sozinho, eu e o meu marido, a gente comia sozinhos, né, no começo, porque ele não ficava parado. Se não, né, e a gente não queria usar a tela. Então eu já fui essa mãe que julgou a mãe do lado enquanto eu tava andando lá, né, com o meu filho. Com o desenho no alto, volume alto. Com o desenho no volume alto. E a mãe enfiando comida, a criança sem ver, de repente a criança não quer mais comer, daí a mãe falava, você tem que comer, senão eu vou tirar seu celular. Eu achava isso bem absurdo, assim. Mas eu acho que esse caso específico era um pouco de excesso, pelo que eu tava vendo, era uma viagem, então eu via todos os dias a criança, né, no café da manhã, almoço e janta. Então talvez fosse um pouco de excesso mesmo. Mas em algum momento eu também já ofereci mais pra frente, né, perto dos 2 anos, assim. Mas eu tento não oferecer também. Vai ser um trabalho, né? A criança também tem que entender, a gente tem que explicar, tentar explicar de alguma forma, que em alguns momentos esse celular, ele é um trabalho. Então que a gente tá com esse aparelho na mão por uma questão de necessidade, né, naquele momento, que é um artifício até pra gente estar também com a criança e conseguir fazer algumas outras coisas ao mesmo tempo. Então, entender que, você pode ou eu não posso? Sim, eu posso, porque eu tô trabalhando, porque eu tenho idade pra trabalhar, porque eu tenho responsabilidades, e a sua responsabilidade hoje não é ficar no celular, né? Você não tem isso como responsabilidade. Então, quando você tiver isso como responsabilidade, você vai poder ter seu celular, trabalhar do seu celular e fazer alguma coisa. Hoje não. Então eu acho que esses limites do porquê em cada idade, claro, né, que dependendo da idade dá pra ter esse tipo de conversa, dependendo não, eu acho que também fazem sentido, tem que ficar claros, né. Eu acho que quando eu era bebê, eu me sentia muito privada da minha liberdade, porque quando é um bebê, você vai num restaurante, você tem que dar muita atenção. Eu achava que não era uma atenção tão bacana, tão legal. Hoje a Alice conversa, é super legal, ela joga um jogo, é muito legal. Mas quando ela era bebê, não, é dificuldade de distraí-la, sem um celular. E assim, eu sempre julguei a mãe que jogava na tela e ficava o restaurante inteiro, a criança assistindo desenho, que é chato, eu sempre achei chato aquele volume do desenho. Então eu tinha uma regrinha, tipo, por baixo e tal, mas eu deixava um pouco, assim. Eu julgava, mas eu devia ser julgada também. Daí eu fui me esforçando a não deixar no celular e comecei a levar, até a gente tem alguns vídeos depois, né, que são interessantes sobre mochila de restaurante e tal. Porque eu e a Isa, a gente hoje tem uma mesma vibe, que é levar coisas pra entreter no restaurante. E a gente se empenhou muito desde pequenas, né? E hoje eu digo que é uma liberdade. Eu olho a criança do lado que tá na tela e super julgo agora. E eu não deixo a minha. Foi uma construção. A gente construiu isso da mochila do restaurante. Então, assim, a gente chega no restaurante, a Alice pergunta, cadê minha caneta? Porque a gente vai jogar jogo da velha, a gente vai jogar forca, a gente vai conversar. Mas a gente tem o kit restaurante, nem que seja uma caneta e um papel. E ela já sabe que esse kit existe, né? Se eu esqueço, a gente tem o segundo andar do shopping que tem um banheiro, que tem uma moça lá que tem desenhos, né? A Alice chega lá, ela mesma pede o desenho pra moça. E assim, eu fico super feliz de ter me empenhado nisso. Eu fico um pouco presa, entre aspas, a algum restaurante que tenha brinquedoteca hoje. Porque a mochila do restaurante ainda não funciona tão bem, porque ele é menorzinho, né? Então ele não fica distraído muito tempo pintando. Ele faz assim, rabisca, já desistiu. Então ontem mesmo a gente foi num restaurante, só que tinha uma brinquedoteca. Porque tava no shopping, a opção era esse restaurante com a brinquedoteca, ou algum outro restaurante sem, ou praça de alimentação. Aí meu marido falou, não, vamos na praça que a gente come rapidinho, já vai embora, que senão vai ficar tarde. Aí eu falei, eu não vou na praça de jeito nenhum. Porque não tem como segurar o menino na praça. Vamos ali naquele restaurante que tem brinquedoteca. Ele fica pelo menos ali naquela meia horinha vai, né? Os dois conseguem comer juntos. A gente consegue comer juntos minimamente. E aí fomos e deu certo. A gente tava sem também nenhum artifício, porque a gente tinha ido rapidinho só resolver um negócio no shopping. Mas eu acho que tudo é equilíbrio também, né? Não pode... Eu acho que o nunca também gera uma curiosidade, que depois que libera, talvez a criança também fique num vício. Vocês liberam o celular.
ela tem acesso, o que ela pode fazer? Você fala agora É ou hoje. Hoje ela não sabe nem abrir meu celular. O meu também não. A E Sofia elas também não têm celular. Não, com esses 6 anos nem pensar. Não. A Alice, quando a gente viajou, o Du falou, eu vou dar um tablet pra ela, porque a gente tá viajando, às vezes na estrada ela quer desenhar, ela quer isso e aquilo. Tanto que a gente comprou o tablet com a canetinha e tal, beleza. Aí ela começou até a usar com uma certa frequência pra ver desenho. Em vez de ver na TV, ela usava o tablet. Hoje ela até tem lição no tablet. Mas aí a gente foi no oftalmo e eu demorei muito pra ir no oftalmo. A gente foi acho que com 5 anos eu levei. E aí ele falou, acho que ele viu no olho dela que Ele viu, tava sem a película lá, aquela cor, tinha alguma coisa, componente lá, não tava certo. Ele falou, essa menina vê tablet. E ele perguntou, você vê tablet? Ele falou pra ela que ela não podia ver, só que a Alice é muito certinha, né? Então ele falou, você não pode ver tablet, veja na TV. Tablet é numa viagem, uma coisa muito eventual. E ela chegou em casa, gente, é que só a Alice é assim, tá? Ela chegou em casa, me entregou o tablet e falou, mamãe, guarda onde eu não consigo ver, porque é muito viciante. Gente, que madura! É pela proximidade com a tela? Que é o mesmo problema do celular, eu acho. Igual. A gente quer saber um pouco, Ale, porque assim, a gente é empreendedora, a gente entrevistou já 2 pessoas que são, de certa forma, também empreendedoras, né? E você agora é CLT, agora não, já faz um tempo. E a gente quer entender como foi a volta da maternidade, porque assim, pra gente é sonhada essa maternidade que fica em casa, só cuidando do bebê. A gente voltou muito cedo, né? A Isa com 2 meses, eu sei lá, 1 mês e meio, eu tava lá com o computador em casa já. Como foi essa volta? Nossa, gente, esse assunto é muito legal, mas eu acho que vocês vão precisar também chamar outra pessoa depois pra conversar mais sobre isso, porque eu ficaria aqui falando horas e horas, mas bom, sou CLT, tive 6 meses de licença, tinha a possibilidade de emendar com 1 mês de férias, eu optei por não emendar, por tirar 6 meses, que já é bastante, porque a empresa que eu trabalho tem aquela licença estendida, né? Normalmente são 4, então eu optei pelos 6 meses de licença e o mês de férias eu optei por tirar mais pra frente também, até pra entender como seria esse retorno, porque eu não sabia. Eu falei, de repente eu já tiro 7 de uma vez e eu preciso me reorganizar, que foi o que aconteceu. Pra mim, o mais difícil do retorno ao trabalho foi organização de rotina. Chegando perto desse retorno, eu fiquei ansiosa, claro, eu fiquei, né, e agora, como é que vai ser tudo isso? Mas eu tava muito feliz, eu queria muito voltar. E eu sei que tem muita gente que passa por uma dificuldade muito grande para aceitar esse retorno. Mas é engraçado também que eu acho que os tempos, quando a gente planeja mentalmente os tempos e eles vão acontecendo, eu acho que quando ele tinha 4 meses, eu falava, meu Deus do céu, como as mulheres conseguem voltar a trabalhar com 4 meses? Eu não me imagino voltando pro escritório agora, com 4 meses. Eu pensava isso, é muito cedo, ele é muito pequeno, ele tá mamando muito, o desmame não que é o que acontece com a maioria das pessoas. Que é o que acontece com a maioria. E quando foi chegando já, passou esses 4, já chegou os 5, já foi chegando perto da época de eu voltar, e eu tava assim, ai, não vejo a hora de voltar, porque eu já quero, né, voltar a trabalhar, eu quero voltar a ver pessoas, a pensar em outras coisas, a viver outras coisas. Eu gosto de trabalhar, né, no CLT, no empreendedorismo, eu vivo ativo, eu gosto, né, então eu tava animada pra voltar a trabalhar. O ponto mais desafiador pra mim no retorno foi o lance de rotina, porque eu tava com uma babá ajudando e infelizmente essa pessoa não deu certo, ela faltava muito. E aí eu tava com um bebê de 6 meses em casa, que eu tinha que ir pro escritório ou fazer home office, mas mesmo home office, gente, até foi uma dica da nossa pediatra,
Se fizesse home office, ficar longe dele, ele não podia ficar vendo a gente, porque ele, como bebê, não entende que a gente tá perto, mas a gente não pode estar junto. Então, eu ficava muito no meu prédio, tem uma área de coworking, né? Que é o salão de festas que vira coworking durante a semana. Então, eu descia pro coworking e ficava ali longe dele, né? Então, de qualquer forma, ele não tava me vendo. Mas a babá faltava. E aí, quando ela faltava, o que a gente fazia? A gente saía correndo, pegava ele, aí ia pra minha sogra, ou ia pra minha mãe, ou tentava, pelo amor de Deus, alguma coisa. E aí, dia de ir pro escritório, eu não podia ir pro escritório, tinha que ficar em casa. E aí, liga pra chefe e fala, eu não vou poder ir hoje. Aí fala, mas era dia de vir. Então, assim, né, claro, teve uma super compreensão. Era mais uma pressão minha mesmo. Pro mercado corporativo, você quer voltar a entregar, você quer voltar a produzir, você quer voltar a mostrar seu trabalho. E esse tempo, pelo menos eu, né, não sei tudo, mas esse tempo, ele demora pra acontecer de novo. Você demora um pouco pra engatar de novo. Eu, não sei geral, tô falando você demora, mas de repente tem gente que não demora, né? Eu tô contando um pouco do que eu vivi. Então eu demorei pra engatar de novo o ritmo que eu tinha. E muito por conta disso, aí a gente optou por pôr em escola, porque a babá tava mais faltando. Já contar, né? Com 6 meses. Com 6 meses. Foi entre 6 e 7, né? Esse primeiro mês ficou essa tentativa de babá, com a babá que tava, mas não deu certo. E aí com 7 meses ele foi pra escola. O que foi bom e ruim ao mesmo tempo, também tudo tem lado positivo e negativo, né? Porque aí fica doente na escola. Tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. E aí, então, esse primeiro ano de rotina e de retorno ao trabalho foi muito difícil, muito estressante, foi desafiador demais, mas pra mim não foi tanto pelo sentimento de eu não quero voltar, e sim pelo sentimento de eu não estou conseguindo me organizar. Ajustar, né? Ajustar. E o que eu acho que muita gente passa por isso, aliás, toda mãe passa por isso se não tiver uma rotina organizada, ou às vezes é isso, você tem uma rotina organizada que desorganiza, porque não depende de você, né? E aí, Ale, quando você voltou, né, pra empresa, você teve uma rede de apoio dos empregadores, da equipe? É complexo, né? Como é que você sentiu esse retorno? Eu tenho muita sorte, eu acho também. Graças a Deus, tenho muita sorte. Tive. Os meus colegas, assim, foram muito parceiros. Não tenho como agradecer, assim. A minha chefe, na época, também era muito parceira. Ela é uma pessoa mais rígida no geral, mas ela foi muito parceira também. E eu agradeço a ela muito também, porque ela também me desafiava, porque ela sabe que eu gosto de entregar, que eu gosto de fazer. E então foi muito bom, porque eu acho que o cenário foi bom. Mas mesmo com isso eu me cobrava. Eu sabia que eu não estava entregando o que eu entregava. Eu sabia que eu não estava performando da forma que eu performava antes. Sabe? Seus colegas, sua chefe, só te interrompendo rapidinho. A sua chefe, por exemplo, sua chefe na época, ela era mãe? Ela é mãe? E os seus colegas, alguém ali tinha? Não. Porque é interessante isso, né? Porque a gente tá falando de uma empresa grande, que tem ali pessoas diversas, mães, pais ou não, né? Não, engraçado. Ela sim, a minha chefe na época é mãe. Mas os meus colegas, os meus pares não, mas ainda assim eles foram muito parceiros, foi muito legal. Até eu tenho um caso que eu tinha uma apresentação pra fazer, isso me marcou muito, e eu não tava conseguindo. E eu adoro apresentar, eu adoro fazer apresentação, isso pra mim nunca foi desafio, mas eu não tava conseguindo me conectar com aquela apresentação. E era importante, eu precisava fazer, enfim. E eu sentei com eles, eu falei, eu não tô conseguindo. Eles falaram, a gente vai te ajudar, a gente vai te ajudar. Legal. E aí eles me ajudaram, isso aqui, que tal a gente pegar aqui, por que você não fala disso? Então, eu trabalho muito bem em grupo, eu gosto também. Então eles foram assim um alicerce mesmo para eu conseguir entregar esse projeto e, claro, me voltar a ser, sabe? Então eu tive que criar minha rede de apoio paga. Sim. O que também não é pra qualquer um, né? A gente sabe que é um privilégio, né? Muito. Só que é isso. É o que você falou, você tinha uma pessoa que daí depois não deu certo e até você se reorganizar. Mas e aí? Quem não pode? Que tem que contar com a creche e a criança fica doente, né? Deve ser desesperador, assim, eu acho, porque
né, já tendo uma possibilidade, estando num lugar de privilégio já é muito difícil. E não tem como comparar, claro, os sofrimentos, mas assim, as pessoas vão se adaptando à realidade que elas estão, a gente vai se adaptando à nossa realidade, vai entendendo os nossos limites também, do que a gente pode ou não contratar como rede de apoio. Eu tenho família, a minha família é de São Paulo, mas os meus pais trabalham ainda, minha mãe trabalha, então durante a semana, então também não tem essa disponibilidade. De meus sogros também a mesma situação. A primeira babá não deu certo, aí eu coloquei numa escola. Foi muito legal o dia da escola, porque eu fiquei emocionada, mas eu não chorei daquela coisa de estou entregando meu filho para a escola. Eu estava também muito feliz e muito confiante em deixá-lo no berçário. Isso é uma coisa muito legal de dividir também, porque tem gente também que fica muito inseguro, ansioso de deixar no berçário, de deixar numa creche, de entregar, e eu tava muito confiante, eu tava muito feliz. Você é CLT, né? Como sabemos. Qual que é a dor e a delícia? Dor e a delícia... a delícia eu acho que é a estabilidade, de certa forma. Não existe uma estabilidade muito real. Eu acho que acreditar nisso também é perigoso, porque você não pode ficar confortável, você tem que buscar entregar, você tem que buscar, performar. Mas, de certa forma, você sabe quando você vai receber no fim do mês, né? Então, num geral, assim, eu acho que isso é uma delícia, porque eu já empreendi antes, né? Então eu sei que essa é uma dor complexa, de não ter certeza, né? Se vai entrar, se vai acontecer, se vai continuar acontecendo. Então essa pra mim é uma delícia. A dor... Nossa, tô com dificuldade da dor. Então assim, aproveitando, você acha que foi mais fácil viver a maternidade sendo CLT do que se você tivesse sendo empreendedora apenas como você era antes? Com certeza, eu acho que sim. Acho que sim. Eu não sei porque eu não vivi a maternidade sendo empreendedora. Existe, claro, nos momentos de... isso é um ponto, acho que é uma dor, pensando na maternidade principalmente, nos momentos de desespero com a criança, né? No passado eu passei por muito... O Joaquim teve 3 infecções seguidas. Foi setembro, outubro e novembro, ele tomando 3 rodadas de antibióticos diferentes para tentar controlar 3 infecções seguidas. E aí, se eu fosse, nesse caso, empreendedora, se eu tivesse meu próprio negócio, eu não teria surtado tanto como eu surtei nesses 3 meses. Eu acho que porque existe uma cobrança. Por mais que eu tenha uma equipe incrível, pessoas maravilhosas trabalhando, a gente tá num lugar que a gente responde, todo mundo responde pra alguém no fim do dia, né? Então tem uma escala ali, não é, tudo tão assim tranquilo, e existe a minha autocobrança também, o meu medo de repente perder esse emprego, porque de novo a gente não pode perder um emprego, né? Assim, é algo também complexo, né? Você perder o emprego do nada, assim. Então, assim, essa cobrança foi muito difícil, principalmente nesse período dessas infecções, quando fica doente, que você não sabe onde fazer, pra onde correr. Você tá doente, aí ela tem que faltar a creche, aí você tem que levar no médico, e aí você liga pra sua chefe e fala, olha, hoje eu não vou, aí amanhã eu não vou de novo, depois de amanhã eu não vou de novo. Como é que foi na parte prática? Foi mais ou menos assim. Bom, tem que ir no médico, tá com febre, vou no médico. Desculpa. É contar com a compreensão, né? Tô remarcando as reuniões, enfim, e contar com a compreensão. E aí, o ponto principalmente dessa fase foi que eram dias muito difíceis e foram longos, né? Não foi uma virose de 2, 3 dias e passou. Foi uma semana, depois corta 2, 3 semanas sem nada, mais uma semana inteira, depois corta 2, 3 semanas sem nada, mais uma semana inteira. Então, assim, de novo, né? De novo, e de novo, em pouco tempo. Então, isso me deixou, assim, muito abalada, tanto porque meu filho estava doente, claro, quanto pela pressão que eu tinha no trabalho. E noites mal dormidas. Noites mal dormidas, então junta tudo. Então eu acho que essa pressão, que às vezes nem é da equipe, do empregador, mas é da situação, é muito complicada de gerenciar.
Eu pedia desculpas, explicava o que estava acontecendo e tentava o máximo que eu conseguia ficar disponível online. Então, aquela reunião que é super importante eu consigo ir, eu me revezava com meu marido. Ele tem sempre uma reunião super importante às quartas-feiras de manhã. Então, na quarta-feira daquelas semanas de manhã eu ficava, mas aí à tarde ele ficava, ou ele ficava na quarta, eu na quinta, e a gente ia tentando se render, né? Um ajudar o outro, e eu acho que essa parceria também, ter, né, essa parceria com o Luiz, no caso, com o meu marido, foi muito importante para essa ajuda dele, para conseguir sairmos vivos dessas situações. Ale, aproveitando até para te perguntar sobre isso, porque assim, eu vejo uma questão que tá aí até rodando muito na mídia sobre a maternidade, falando que a mãe acaba tendo mais obrigações e fazendo muito mais na casa, com o filho. E eu não sei como é o Lu, mas eu queria entender como é a parceria de vocês. Você vê a relação de vocês pós-maternidade de forma mais equilibrada, digamos, ou você ainda acha que isso tem muito a evoluir no caminho do homem, digamos, e no caminho da maternidade mesmo, ser algo mais vivido em dois? Assim, eu tenho um outro privilégio, né, que o Lu, ele cuida de muita coisa em casa, muita coisa. Eu vejo muito pelas pessoas em volta, né. Então ele lava roupa, ele estende roupa, ele dobra a roupa, põe no armário. Gente, tá contratado. Ele lava a louça, ele faz mercado. Eu não sou uma pessoa que precisa falar: eu preciso colocar o Joaquim na TV pra conseguir pôr a roupa na máquina, porque senão eu não consigo. Eu não tenho essa necessidade. Eu posso ficar brincando com o Joaquim enquanto ele põe a roupa na máquina, ou ao contrário também. Apesar dele falar que eu não sei ligar a máquina de lavar roupa. Eu não sei ligar a máquina de lavar roupa, tá? Então, esse cuidado com a casa sempre existiu muito, né? Então não é uma coisa pós-maternidade. Ele sempre foi muito participativo. Eu falo que tinha que ter uma escola. Escola para você ter filhos, né? Pra você pelo menos ter um pouco da noção da realidade. Não me contaram nada, não me contaram nem da dor da cesárea, que é bizarra. Eu não tive dor. Você não teve dor? Você não teve cesárea? Tive. Você não teve dor? Eu também não tive então dor. que dor é essa? Já fizeram outra coisa aqui, acho que foi plástica. Não é possível. No dia seguinte, acordei, não consegui levantar da cama. Surreal. Mas era uma dor que era assim, eu sentia um frio, eu tremia, eu mandei chamar a enfermeira. Mas não era a pojadura, tremer? Que é isso? Tremor, que é quando desce o leite? Não, eu acho que juntou. Pode ter juntado, porque do leite eu fiquei passando mal também. Acho que eu tenho um problema com dor. Nossa, eu não sabia que existia isso. Nem chorou quando a criança chegou em casa e ela e a criança. Você chorou?